Imagine que o primeiro pensamento do seu dia tenha o poder de abrir os céus sobre a sua casa. Pense, e se os primeiros minutos após acordar fossem os mais importantes para definir vitórias, portas abertas, proteção espiritual e paz para você e sua família? E se eu te dissesse que existem 7 atitudes espirituais que, se praticadas logo ao amanhecer, transformam o seu dia e te alinham com o propósito de Deus? Hoje, vamos caminhar por essa jornada reveladora. E a última atitude, a 7ª, é a mais poderosa de todas, e poucos a praticam. Ela carrega um mistério espiritual capaz de mudar tudo. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao canal Verbo Divino, onde o Espírito Santo fala conosco por meio da palavra viva de Deus. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida hoje. Eu profetizo saúde sobre o seu corpo, paz sobre a sua mente, e vitória em todas as batalhas que você enfrenta. Que sua casa seja cheia da glória de Deus e que os céus estejam abertos sobre o seu dia desde agora. Antes de mergulharmos nesse conteúdo abençoado, já peço que você se inscreva no canal Verbo Divino. Deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo com quem precisa começar o dia sob a direção do Espírito Santo. Este conteúdo pode mudar completamente a sua maneira de acordar e te fazer viver dias de mais propósito e comunhão. E eu te convido a assistir até o fim, porque a última atitude é a que mais agrada o coração de Deus, e também a mais negligenciada pelos filhos dele. Vamos começar com uma oração? Feche os olhos por um momento, levante as mãos e diga comigo: Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento consagro este dia a Ti. Que Tua presença inunde este ambiente. Fala comigo por meio da Tua palavra. Desperta minha mente, meu espírito, meu coração. Que os ensinamentos que ouvirei agora se tornem sementes de transformação na minha vida. Abençoa cada pessoa que está orando junto comigo agora e derrama sobre nós sabedoria, discernimento e força para viver segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. A primeira atitude para começar o dia com Deus é: acorde com um coração grato. Antes de sair da cama, antes de olhar o celular ou pensar nas preocupações, agradeça. O simples fato de estar vivo já é um milagre. A palavra nos lembra disso em Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Quando acordamos com gratidão, já ativamos no mundo espiritual uma atmosfera de favor. Mesmo que os seus olhos se abram para um cenário difícil, declare: Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado pela minha vida, pela salvação, pela cruz, pelo Teu amor. Isso muda a sua postura diante das adversidades. Um coração agradecido atrai o mover de Deus. E você? Comente aqui nos comentários. Você tem o hábito de agradecer logo ao acordar? A segunda atitude é: declare a palavra de Deus com fé. Não guarde as promessas de Deus apenas no pensamento. Traga para a sua boca. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Quando você declara a palavra, você libera vida sobre sua casa, sua mente e seu ambiente espiritual. Comece o dia dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Ou: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos capítulo 23, versículo 1. As palavras que você libera têm autoridade, principalmente quando são alinhadas com a palavra de Deus. A sua boca tem o poder de abençoar ou amaldiçoar o seu dia. Decida usar a sua boca para declarar vitória. A terceira atitude: ore e consagre o seu dia ao Senhor. Separar um momento de oração logo cedo é essencial. Mesmo que sejam poucos minutos, dobre os joelhos, feche os olhos e fale com Deus. A oração da manhã tem um impacto direto em como você enfrentará os desafios que virão.
Salmos capítulo 5, versículo 3 diz: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. A oração matinal é como vestir uma armadura espiritual. É o momento em que entregamos as nossas decisões, os nossos compromissos e até mesmo as surpresas do dia nas mãos de Deus. Jesus orava de madrugada, como vemos em Marcos capítulo 1, versículo 35. Se o próprio Filho de Deus começava o dia em oração, o que nos impede de fazer o mesmo? Você costuma orar logo ao acordar? Compartilhe aqui nos comentários seu testemunho. Essa atitude simples tem o poder de transformar totalmente a maneira como você vive. A quarta atitude é poderosa. Escolha alimentar o espírito antes da carne. Em vez de começar o dia rolando as redes sociais, escolha ler um versículo, ouvir um louvor ou meditar em uma passagem bíblica. O alimento que você oferece primeiro ao seu ser define o foco do seu dia. Gálatas capítulo 5, versículo 16, nos ensina: Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Não deixe que o celular dite o ritmo da sua manhã. Abra a Bíblia. Ouça uma palavra edificante. Louve. Alimente sua alma antes de alimentar seus olhos com as distrações do mundo. Isso gera sensibilidade espiritual e fortalece a sua comunhão com Deus. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Ainda temos mais 3 atitudes transformadoras, incluindo a última, a mais profunda, misteriosa e poderosa. No próximo vídeo, você vai descobrir algo que pode mudar para sempre a sua vida devocional. Se você está sendo edificado por esta mensagem, inscreva-se agora mesmo no canal Verbo Divino. Ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa começar o dia com Deus. A quinta atitude que transforma o seu dia com Deus é: perdoe logo pela manhã, mesmo antes que alguém te peça perdão. Essa atitude parece simples, mas é uma das mais espiritualmente libertadoras. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso a liberar perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 12. Quando você começa o dia liberando perdão, você fecha portas para a amargura, ressentimento e todas as setas inflamadas do inimigo que tentam contaminar o seu coração ao longo do dia. Guardar mágoas ou acordar lembrando de ofensas é como carregar uma mochila de pedras que vai pesando mais a cada hora. E como você vai correr a carreira da fé com esse peso nas costas? Hebreus capítulo 12, versículo 1, nos exorta a nos desembaraçarmos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos rodeia. E o perdão é uma chave que liberta você mais do que a pessoa que te feriu. Ao acordar, diga: Senhor, se alguém me ofendeu, eu libero perdão agora, como o Senhor também me perdoou. Isso limpa sua alma e abre caminho para o agir de Deus no seu coração. Lembre-se, o perdão é uma decisão, não um sentimento. Quem decide perdoar, escolhe obedecer a Deus. A sexta atitude é: declare sua identidade espiritual em Cristo. Ao se olhar no espelho, antes de começar suas tarefas, declare quem você é, segundo a palavra de Deus. Muitas vezes, o inimigo tenta minar a nossa autoestima espiritual logo pela manhã. Ele lança pensamentos de desânimo, inferioridade, medo e condenação. Mas a verdade está na Bíblia, e ela diz quem você realmente é. Você é filho de Deus, João capítulo 1, versículo 12. Você é mais que vencedor, Romanos capítulo 8, versículo 37. Você é templo do Espírito Santo, Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Você é herdeiro das promessas. Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Essas declarações precisam sair da sua boca. Não permita que a sua identidade seja definida pelas circunstâncias ou pelas palavras de outras pessoas. Comece o dia lembrando ao mundo espiritual quem você é em Cristo Jesus. Diga: hoje eu ando como herdeiro do reino. Hoje eu piso serpentes e escorpiões,
e nada me fará dano algum. Isso está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 19. Esse tipo de declaração fortalece a sua autoridade espiritual e te prepara para enfrentar tudo com coragem e confiança. E agora chegamos à sétima e mais poderosa atitude. Ouça a voz de Deus antes de ouvir qualquer outra. Essa atitude é negligenciada por muitos cristãos. Vivemos em um tempo de excesso de vozes, redes sociais, notícias, mensagens, notificações. E no meio de tantas vozes, muitas vezes deixamos de ouvir a mais importante, a voz do Espírito Santo. Logo ao acordar, depois de orar e agradecer, fique em silêncio por alguns minutos. Peça: Senhor, fala comigo. O que o Senhor quer me dizer hoje? E então, abra a Bíblia, não por hábito, mas com expectativa. Salmos capítulo 85, versículo 8 diz: Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo, aos seus santos. Essa escuta ativa te conecta com a vontade de Deus. Muitas vezes você receberá uma direção, um alerta, uma palavra de consolo, um versículo específico que será resposta para algo que você viverá naquele dia. Quantos livramentos, quantas decisões erradas seriam evitadas se aprendêssemos a ouvir a voz de Deus antes de ouvir o mundo? Muitos homens e mulheres de Deus eram sensíveis ao Espírito ainda pela manhã. Martinho Lutero dizia: Tenho tanto o que fazer hoje que vou precisar orar 3 horas antes de começar. Isso revela uma dependência profunda de Deus. E essa deve ser a nossa meta. Não começar o dia com a nossa vontade, mas com a vontade do Pai. Agora me diga, você tem separado esse momento de silêncio para ouvir o Espírito Santo antes de começar o seu dia? Escreva nos comentários como tem sido sua experiência. Deus fala, e Ele quer falar com você todos os dias. Vamos recapitular? As 7 atitudes que transformam o seu dia com Deus são: acordar com um coração grato, declarar a palavra com fé, orar e consagrar o dia, alimentar o espírito antes da carne, perdoar antes que o dia comece, declarar sua identidade espiritual, ouvir a voz de Deus antes de qualquer outra. Essas atitudes, quando praticadas diariamente, transformam não só o seu dia, mas a sua vida. Elas constroem uma rotina espiritual de intimidade com Deus, que te fortalece contra as tempestades e te alinha com os céus. Se este conteúdo falou com você, inscreva-se agora mesmo no canal Verbo Divino. Ative as notificações, compartilhe com mais alguém que precisa dessa palavra. E diga nos comentários: eu escolho começar meus dias com Deus. Você quer continuar crescendo espiritualmente? Ao final deste vídeo, você encontrará 2 outros vídeos que vão aprofundar ainda mais o seu relacionamento com Deus. Um sobre como ouvir a voz do Espírito Santo com clareza e outro sobre a armadura espiritual para enfrentar os ataques do inimigo. E antes de encerrar, faço um convite especial. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, hoje é o dia. Ele te chama. Ele te ama. Ele quer caminhar com você todos os dias, desde o amanhecer até a eternidade. Abra o seu coração e diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e guia meus passos para sempre. Amém. Procure uma igreja evangélica próxima da sua casa, onde a palavra de Deus seja pregada com verdade. Congregue, cresça e caminhe com irmãos na fé. E se você assistiu até aqui, comente. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Quando falamos sobre começar o dia com Deus, não estamos apenas tratando de um hábito religioso, mas de uma postura espiritual que molda a nossa jornada diária com profundidade e poder. Amanhã é um tempo sagrado, um altar em que podemos oferecer ao Senhor os primeiros frutos do nosso tempo, da nossa atenção e do nosso coração. E agora, vamos aprofundar o entendimento sobre por que essas atitudes espirituais produzem frutos duradouros e como elas impactam diretamente a nossa vida física, emocional e espiritual. Vamos começar compreendendo algo muito importante.
Os primeiros momentos do dia determinam o padrão espiritual das horas que virão. Em Provérbios capítulo 8, versículo 17, o Senhor diz: Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Essa promessa revela que há uma recompensa para aqueles que colocam Deus como prioridade logo ao amanhecer. Não se trata de uma regra rígida, mas de uma demonstração de amor e devoção. A busca matinal é uma forma de declarar: Senhor, Tu és mais importante do que qualquer outra coisa. Quando você entrega seus primeiros pensamentos a Deus, você está consagrando todo o seu dia, como uma oferta viva. Essa atitude move o céu e enfraquece o reino das trevas. O inimigo sabe que um cristão que ora, que lê a palavra e que se alimenta espiritualmente logo cedo, é um cristão fortalecido, inabalável, e por isso ele tenta impedir essa prática com distrações, cansaço e rotinas desgastantes. Quantas vezes você já percebeu que ao acordar, se não orar ou não buscar a Deus, o dia parece mais pesado, confuso ou até caótico? Isso não é coincidência. A batalha espiritual começa muitas vezes antes de abrirmos os olhos. É por isso que Efésios capítulo 6, versículo 11 nos exorta a nos revestirmos de toda a armadura de Deus. E o melhor momento para vestir essa armadura é logo ao acordar. Agora, veja comigo como cada uma dessas atitudes que mencionamos anteriormente forma essa armadura invisível que te protege durante o dia. A gratidão afasta a murmuração. A declaração da palavra neutraliza mentiras do inimigo. A oração cobre você com a presença do Altíssimo. O alimento espiritual afia a sua sensibilidade. O perdão quebra correntes invisíveis. A afirmação da identidade te posiciona como filho. E ouvir a voz de Deus te direciona como ovelha do pastor. Cada atitude é como uma peça espiritual sendo ajustada no seu corpo. Sem isso, muitos saem de casa nus espiritualmente, vulneráveis a ataques, confusos diante de decisões, frágeis diante das tentações. E por que amanhã é tão estratégica espiritualmente? Segundo estudiosos bíblicos como Watchman Nee e David Wilkerson, o início do dia carrega consigo o peso da primeira escolha. Eles dizem que a forma como você começa o dia é uma declaração para o mundo espiritual. Ou você começa no espírito ou começa na carne. Não há neutralidade. E ao começar no espírito, você está afirmando: este dia pertence ao Senhor. Vamos além. Existe um segredo poderoso sobre o horário da madrugada que muitos ignoram. Em Jó, capítulo 38, versículo 12, Deus pergunta a Jó: acaso desde os teus dias deste ordem amanhã, ou fizeste a alva saber o seu lugar? Esse versículo revela que amanhã pode ser comandada, declarada, profetizada. Você tem autoridade em Cristo para declarar como será o seu dia, logo nas primeiras palavras que sairão da sua boca. Então, pergunto a você: você tem dado ordem à sua manhã? Ou ela tem sido levada pelo acaso, pelas notícias negativas, pelo mau humor ou pelos ataques do inimigo? Comente aqui. Eu quero começar a comandar meus dias com a palavra de Deus. Veja que até Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, não negligenciava a manhã. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, está escrito: E, levantando-se de manhã, muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Ele estava nos dando um modelo, um padrão celestial. Jesus sabia que antes de curar, antes de pregar, antes de enfrentar a multidão, era necessário buscar o Pai. E ele fazia isso de madrugada, no início do dia. Esse tempo secreto é onde recebemos estratégias, instruções e força para as batalhas. O que acontece no secreto molda o que se manifesta no público. Não há ministério forte, casamento equilibrado, decisões sábias ou paz interior sem intimidade com Deus. E a intimidade começa quando você separa tempo para Ele, de preferência antes de tudo. Mas entenda algo importante. Não estamos falando aqui de religiosidade ou de imposição. Deus não está interessado em relógios, mas em corações rendidos. Se o seu melhor tempo com Deus é às 7 da manhã ou às 9, que seja.
O ponto não é o horário exato, mas a entrega verdadeira. Contudo, algo acontece quando você coloca Deus em primeiro lugar no seu dia. Mateus, capítulo 6, versículo 33, nos lembra: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas coisas serão acrescentadas. Isso inclui provisão, saúde, discernimento, sabedoria, paz, alegria, livramentos. Tudo começa com a prioridade. E o que dizer sobre os resultados práticos disso? Pessoas que passam a iniciar seus dias com essas atitudes relatam menos ansiedade, mais direção, mais contentamento, mais fé e até mais produtividade. Porque quando você ouve a voz de Deus pela manhã, você perde menos tempo ouvindo o ruído do mundo. Você toma decisões mais sábias, responde com mais mansidão, se protege com mais discernimento. Tudo flui melhor. E aqui vai um convite sincero. Desafie-se a começar os próximos 7 dias com essas 7 atitudes. Pratique, mesmo que comece com 5 minutos. E observe o impacto espiritual, emocional e até físico. Escreva um diário espiritual. Anote o que Deus te falar. Relembre as promessas. Declare os versículos. E no final da semana, volte aqui e compartilhe seu testemunho. A sua rotina será alterada pelo poder de Deus. Se esta palavra está tocando o seu coração, inscreva-se agora no canal Verbo Divino. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem e compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam experimentar um novo começo de manhãs com Deus. Você assistiu até aqui? Comente. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Agora que chegamos à parte final dessa mensagem transformadora, quero te convidar a refletir sobre o verdadeiro propósito de começar o dia com Deus. Não se trata apenas de proteção ou bênçãos materiais, mas de algo muito mais profundo: intimidade com o Pai, conexão com o Reino e uma vida alinhada com os céus em cada detalhe. Quando entregamos o início do nosso dia ao Senhor, não estamos apenas pedindo por ajuda, mas nos posicionando como filhos que confiam, obedecem e esperam no Pai. Começar o dia com Deus é declarar que Ele é mais importante do que o trabalho, do que as notícias, do que as redes sociais, do que qualquer preocupação. É reconhecer que, sem Ele, somos como um barco à deriva, mas com Ele temos direção, força e propósito. Lembre-se, cada uma das 7 atitudes que vimos carrega um fundamento bíblico e espiritual muito claro. Vamos recordá-las agora com novos olhos e mais profundidade. Primeira atitude: acordar com gratidão. Gratidão é a semente da alegria e da provisão. É impossível murmurar e ser grato ao mesmo tempo. Quando você começa o dia dizendo "Obrigado, Senhor", você abre espaço para mais do céu na sua vida. Um coração grato reconhece o cuidado divino até nas coisas pequenas. E como está escrito em 1ª Carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Segunda atitude: declarar a palavra. A palavra de Deus é espada, luz, alimento e escudo. Ela é viva. Declarar a palavra logo cedo é como acender uma tocha em um campo escuro. Em momentos de dúvida ou pressão ao longo do dia, as declarações feitas pela manhã ecoam no coração e trazem segurança. Isaías, capítulo 55, versículo 11, diz que a palavra não volta vazia, antes realiza o que Deus deseja. Terceira atitude: orar e consagrar o dia. A oração é uma conversa com Deus, mas também uma entrega. Quando você consagra o dia ao Senhor, você está dizendo: não quero andar pelos meus próprios caminhos, mas pelos teus. Em Provérbios capítulo 16, versículo 3, está escrito: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. A oração nos coloca na rota do céu e retira o peso do controle humano. Quarta atitude: alimentar o espírito primeiro. É muito fácil alimentar a carne logo cedo. Redes sociais, televisão, notícias.
Mas, quando você decide alimentar o Espírito antes de tudo, você muda o padrão da sua mente e das suas emoções. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E essa renovação começa com o que você coloca diante dos seus olhos e ouvidos ao acordar. Quinta atitude: perdoar pela manhã. Começar o dia com perdão é declarar que nenhuma raiz de amargura terá lugar no seu coração. O perdão nos limpa, nos libera, nos prepara para receber mais de Deus. Jesus nos ensinou que o perdão deve ser constante, como o pão diário. Se você guarda mágoas, libera espaço para a ação do inimigo. Mas, ao perdoar, você atrai o fluir da graça. Sexta atitude: declarar sua identidade em Cristo. O mundo e o inimigo tentarão o tempo todo dizer que você não é suficiente, que você não é capaz. Mas Deus já te definiu na cruz. Você é filho, herdeiro, amado, escolhido. Quando você se levanta e declara sua identidade, você se blinda contra as mentiras que tentam te enfraquecer. Como está em 1ª Carta de Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Sétima atitude: ouvir a voz de Deus. Silêncio, escuta, reverência. Deus fala, e fala de forma clara. Mas, para ouvi-lo, é preciso calar outras vozes. Separar alguns minutos para ouvir o Espírito Santo pode transformar completamente a sua direção. Ele pode te revelar o que está por vir, te livrar de ciladas, ou simplesmente encher seu coração com paz. João, capítulo 10, versículo 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Essas 7 atitudes são um tesouro espiritual, uma rotina de fé, um escudo invisível. Mas, mais do que isso, são sementes que produzem frutos eternos. Quando você começa o seu dia com Deus, você semeia no Espírito. E a palavra promete que quem semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Agora, eu quero te desafiar. Não deixe que essa mensagem seja apenas mais um vídeo. Coloque essas atitudes em prática por 7 dias. Faça um compromisso com Deus e veja o que Ele fará. Escreva. Anote suas experiências. Volte aqui e compartilhe seu testemunho. Porque, quando o Espírito Santo encontra um coração disposto, ele se revela com poder. E se este vídeo falou com você, se te edificou, eu te peço com carinho, inscreva-se agora mesmo no canal Verbo Divino. Ative o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe deste vídeo com pelo menos 3 pessoas que você ama. Vamos espalhar a palavra. Vamos construir uma geração que busca a Deus ao amanhecer. E, para continuar mergulhando neste mover espiritual, eu te recomendo assistir os 2 vídeos que vão aparecer agora na tela. Um sobre como ouvir a voz de Deus com clareza e outro sobre como usar a armadura espiritual contra os ataques do inimigo. Esses conteúdos são uma continuação prática dessa mensagem. Antes de encerrar, quero falar com você que ainda não entregou sua vida a Jesus. Não adie mais. Jesus te chama hoje. A vida com Ele é a verdadeira paz, verdadeira direção, verdadeiro propósito. Onde você estiver agora, diga em voz alta: Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Salvador. Entrego minha vida a Ti. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa meus pecados, me guia nos Teus caminhos e faz de mim uma nova criatura. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Que os seus dias comecem cheios da glória de Deus. E que o céu seja o seu horizonte todos os dias da sua vida. Até a próxima mensagem.